Olá, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Essa terça-feira tá diferente, né? Terça-feira tá estranha, tivemos uma perda em nossa igreja, uma perda triste, e choramos por aqueles que amamos, pela família Peçanha, pela Isameire, pela Flaviane, pelo Fabinho, pela Esther, pelo Washington, Marileide, toda a família, Ana Luísa, todos os familiares também que a gente não cita o nome de todos, mas sabemos que foi uma grande perda para vocês e para nós também. Fica a nossa solidariedade para a família e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus estará consolando o coração de vocês e de todos nós. Todos nós precisamos do consolo dele. Foi uma notícia que a gente não aguardava, não esperava, mas a gente volta a dizer que Deus sabe todas as coisas, Ele coordena todas as coisas, por pior que sejam os momentos que passamos, Ele é Deus e sabe de todas as coisas. Então, nesse culto desta terça-feira, eu queria enfatizar isso com você. Eu queria começar cantando canções que a gente reforce o poder do nosso Deus, a soberania dEle, mas dizendo também que Ele é o nosso pastor e cuida de nós em todo o tempo, Ele sabe o melhor para nós. Por mais que muitas das vezes a gente não possa compreender os resultados de muita coisa, mas quem tem todo o poder é o nosso Pai. Então eu te convido a colocar diante de Deus nessa hora e começar orando. Ora não só pela família do nossa família Peçanha hoje, que está bem abalada, mas todo o corpo de Cristo, aqueles que têm perdido familiares, têm perdido conhecidos, e Deus precisa trazer o seu Santo Espírito para ser consolo para muitas das famílias que conhecemos. Então, convido você a orar aí da sua casa mesmo. E vamos orar juntos, amém? Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar em tua casa, mais uma vez entrar em tua presença nessa terça-feira. Terça-feira é difícil, terça-feira é triste, mas no mundo teremos aflições, o Senhor bem disse, Pai, mas nos mandou ter bom ânimo. O Senhor sabe de todas as coisas e muitas das vezes a gente não entende, muitas delas. Mas confiamos no Teu poder e no Teu amor, confiamos no Teu agir, confiamos que há um propósito para todas as coisas, né? Todas as coisas. Então, em nome de Jesus, o que podemos pedir nessa hora é que o Teu Santo Espírito venha consolar corações e venha nos acalentar, venha nos abraçar, Pai. Precisamos do Teu abraço, precisamos do Teu amor nos envolvendo nessa hora. Ora em Deus, em que muitas vezes não conseguimos nem falar, mas em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo ore por nós, clame por nós e nos faça repousar em Teus braços, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, toda a família que chora nessa hora, abençoa a gente que está abalado, abençoa aqueles que se abalaram durante todo esse tempo difícil que temos passando, em nome de Jesus, Pai, que nossos corações possam se aproximar cada vez mais de Ti. Isso é necessário, importantíssimo. Queremos estar ao Teu lado, Pai, queremos estar mais perto do Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos reforçar. Bendirei pra sempre, em Ti confiarei, Senhor. Eu não terei o que temer. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei,
libertador, meu amigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não há outro, não há outro a quem eu amo. Tu és tudo que eu desejo. Nós alegramos, eu me alegro em ti, e do Senhor direi: tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu amigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem. Tu és meu Deus, o protetor, meu refúgio, libertador, meu amigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Seja nosso socorro, Pai, mais uma vez. Temos tempos de angústia. Meu Deus é mais que abundante, supre as minhas necessidades. Descansa em pastos verdejantes. El Shaddai cuida de mim. Meu Deus é mais que abundante, supre as minhas necessidades. Descansa em pastos verdejantes. El Shaddai
pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar que o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. És o Senhor da nossa salvação, és nossa luz, refúgio e fortaleza. Nos momentos de aflições, tu nos sustenta e nos levanta. És um Deus de amor. És um Deus de amor, Pai. Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Estamos juntos nesta noite para meditarmos na palavra do Senhor, nesse momento, neste culto de oração, onde nós podemos ouvir a voz do Senhor, como também revelar a Ele, demonstrar a Ele a nossa dependência e a nossa confiança nesse Deus Todo-Poderoso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, o capítulo 20. Nós vamos ler dos versos 7 ao verso 13. O lamento do profeta. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte fostes do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zombam de mim. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome. Então, isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece, dizem, bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas os justos e esquadrinhas os afetos e o coração, permite, veja eu, a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa.
cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Amém. Deus, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome, pedimos ao Senhor para que continue falando aos nossos corações, através da tua palavra lida, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que lemos, ele traz aqui o lamento de Jeremias, Jeremias que é conhecido como um profeta chorão, um homem que foi chamado por Deus para trazer uma palavra de arrependimento para o seu povo, para o povo de Deus. E ele já começa esta sua oração, este seu lamento, dizendo: persuadiste-me, Senhor, e persuadido eu fiquei. Jeremias, ele se derrama diante de Deus mais uma vez, porque ele sempre se derrama diante de Deus, e diante de Deus ele apresenta o seu lamento, ele apresenta a sua queixa diante do Senhor. E é como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu estou esgotado e eu não posso mais aguentar. A situação de Israel, ela parecia uma situação insuportável. Um povo que estava se desviando da presença do Senhor, e ele se responsabiliza em transmitir uma mensagem. E ao mesmo tempo, diante do seu sofrimento, ele coloca toda esta situação, vou dizer, essa culpa de tudo aquilo que ele estava passando, ele coloca toda esta culpa diante de Deus, como se Deus fosse o culpado de todo o seu sofrimento. Porque quando ele recebe o chamado da parte de Deus, a verdade, Jeremias, ele não queria atender esse chamado, ele não queria obedecer aquele chamado do Senhor. E ao responder, ele diz para o Senhor, diz para Deus que ele era inexperiente, ele diz que ele não tinha o dom da palavra, mas só que Deus, ele não aceitou essas desculpas e convoca Jeremias, envia Jeremias, mesmo assim, para pregar ao povo a destruição e pregar o juízo de Deus para um povo que se afastava cada vez mais da vontade do Senhor. Essa era uma missão difícil, essa era uma tarefa dificílima para esse profeta, para esse homem de Deus, para esse servo de Deus. Pregar destruição, pregar contra o pecado do povo, sendo uma tarefa muito difícil. Essa tarefa atraiu para Jeremias o desprezo, trouxe para ele aborrecimento, problemas e até mesmo sofrimento. Ele diz nessa oração de lamento: todos zombam de mim. Eles zombam de mim todo dia, o dia inteiro. Eles me desprezam, porque eu anuncio, Senhor Deus, a tua mensagem. Eu anuncio a tua palavra. Até os meus íntimos amigos, eles querem que eu tropece. Mesmo diante da palavra que ele recebeu do Senhor para transmitir ao povo, até mesmo seus amigos estavam contra ele naquele momento. Ele foi perseguido, foi açoitado, colocado no tronco. Ele foi jogado na cisterna, sequestrado. Ele foi levado contra a sua vontade para o Egito. Tudo isso por causa do seu ministério. Tudo isso por causa da palavra que ele tinha que pregar para aquele povo que estava se afastando do Senhor. Por levar uma mensagem declarando, anunciando o pecado do povo, como também de toda a liderança. Uma mensagem que nem sempre as pessoas queriam ouvir. As pessoas não querem ouvir sobre as suas dificuldades, elas não querem ouvir sobre o seu pecado, elas não querem ser confrontadas. E Jeremias, ele pregava esta mensagem, e ele é perseguido de todas as maneiras. E ele expressa diante de Deus a sua dor, ele expressa diante de Deus o seu sofrimento. E a impressão de que o profeta briga, ele está brigando com Deus, ele está colocando Deus na parede. Essa é a impressão quando nós lemos esse texto, quando nós lemos este lamento de Jeremias. As palavras de Jeremias, elas parecem até mesmo com as palavras do salmista. Muitas orações que foram feitas, ou que são feitas nos salmos, orações onde o salmista, ele apresenta a sua dor, o seu lamento e abre o seu coração diante de Deus.
As suas palavras mostram a relação com Deus, como também mostra que, mesmo sendo um homem de Deus, ele passa por dificuldades, ele passa por problemas, ele passa por momentos de altos e baixos. Mesmo sendo uma pessoa próxima a Deus, esta pessoa ela não está isenta de sentir medo, de sentir angústia, de sentir desespero e até mesmo frustração no seu coração. E esta oração ela nos ensina. Esta oração ela nos ajuda a aproximarmos mais de Deus, a expressar a Ele a nossa dor, a expressar a Ele o nosso sentimento, a colocar diante de Deus o nosso lamento e a sobreviver em meio a situações difíceis, em meio a situações de sofrimento. O lamento ou o gesto de se lamentar é algo que acontece com as nossas vidas. Algo que acontece conosco muitas vezes. Sabe por quê? Porque como Jeremias, nós também ficamos tristes. Como Jeremias, nós ficamos preocupados, nós reclamamos. E nesse momento que nós vivemos, esta situação, né, de pandemia, nós lamentamos muitas vezes a falta de poder dar um abraço, a falta de nos reunir, lamentamos o desemprego, nós lamentamos a violência, nós lamentamos a corrupção. E como Jeremias, muitas vezes, nós nos sentimos sem forças e chegamos até mesmo a dizer como ele, não aguento mais. Não estamos aguentando esta situação, ó Deus. Mas Jeremias, ele não fica preso ao seu lamento. Embora a oração, a maior parte, né, da sua oração é de lamento, ele não deixa de agradecer e não deixa de louvar a Deus o Todo-Poderoso. E o seu louvor, ele vem de uma fé, ele vem da confiança de que Deus não o abandona. O seu louvor vem da confiança de que Deus está com ele em todo o tempo, de que Deus não o abandonaria. E ele diz, mas tu, ó Senhor, estás comigo, e o Senhor é forte, e o Senhor é poderoso. Sabe, poderia até pensar ou parecer que Deus o havia abandonado diante daquela situação, mas Deus não o desamparou. Ele não deixou de ser o Deus Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco. E ele então chama o profeta e ele diz, lá no capítulo 1, no verso 8, ele diz assim, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias tem então uma palavra de presença de Deus. Não temas, eu sou contigo para te livrar. Havia uma promessa de livramento, havia uma promessa de presença de Deus. E ele se aproxima de Deus tendo esta fé, tendo esta confiança numa promessa, numa palavra que ele havia recebido da parte de Deus. Eu sou contigo. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Ele faz uma confissão. Ao mesmo tempo que ele faz uma confissão, ele faz um pedido de ajuda. Ele diz, deixa que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos, porque eu coloquei a causa nas tuas mãos. Ele faz um pedido de ajuda, mas ele faz também uma confissão. Jeremias está machucado, ele está abalado, ele está enfurecido, porque o povo não dava ouvidos à mensagem que ele pregava. E ele não se posiciona como alguém querendo fazer justiça ou enraivecido pela situação do povo. Ele não deseja fazer justiça com as suas próprias mãos. Ele fica assim, enraivecido, mas ele entrega para Deus esta raiva, ele entrega para Deus este seu sentimento. E no momento que ele entrega tudo isso para Deus, ele não transforma, né, a sua raiva em ação.
mas entregar a Deus a sua raiva e seu desejo de vingança, o profeta acaba desistindo dela. Ele coloca tudo diante de Deus, para que Deus possa conduzir todas as coisas conforme a vontade dele. Ele entrega o seu sentimento de vingança, o seu sentimento, de raiva. Ele coloca tudo diante de Deus. E quando ele entrega para Deus, ele fica livre de todo este mau sentimento. É interessante que quando nós olhamos as atitudes de Jeremias, diante dessa postura, por causa da sua mensagem, ele foi perseguido, ele sofreu, e ele se colocou ali, diante de Deus com seu coração enraivecido. Mas quando nós olhamos para o exemplo de Jesus, para as atitudes de Jesus, que após sofrer por causa da sua pregação e missão, como Jesus sofreu, por causa da sua pregação, por causa da missão que ele veio realizar aqui na terra, Jesus foi preso, Jesus foi crucificado, desprezaram também a sua mensagem, estando ele naquela cruz. No momento que ele estava ali na cruz, Jesus ele ora, ele faz a sua oração e ele roga ao Pai, e ele diz: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. E assim, o pecado, a dor e a morte não obtiveram a vitória, não levaram a vitória. Sabe por quê? Porque Deus ressuscitou Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E aqui nós podemos ver a oração de alguém que estava aflito, a oração de alguém que estava também, vamos dizer, esgotado em sua missão, a missão de proclamar a palavra de Deus, ao mesmo tempo de alguém que não deixou de experimentar o sustento e a presença gloriosa de Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós não somos como Jeremias, e alguns nem receberam também o chamado que Jeremias ele recebeu. Mas ao mesmo tempo, quando nós podemos ver essa postura de Jeremias, essa experiência de Jeremias, ela é comum a todas as pessoas, ela é comum a todos nós. Todas as pessoas que são comprometidas com a fé em Deus e que prega a sua palavra. Todas as pessoas que têm um chamado de Deus para ser discípulo e discípula dele, para fazer discípulos e discípulos, para ser um mensageiro da mensagem de boas novas a este mundo perdido. E quando os discípulos do Senhor pregam e discípulas, quando os discípulos e discípulos do Senhor pregam a este mundo esta mensagem de salvação e o mundo não aceita, nós não podemos conformar com esse mundo de forma alguma e nem podemos ser indiferentes a essa situação, a essa realidade deste mundo. Ao mesmo tempo, nós não podemos tomar para o nosso coração este sentimento de raiva ou este sentimento de vingança, de forma alguma. Nós somos portadores das boas novas do Senhor. Nós somos portadores de uma palavra de restauração, de uma palavra de esperança. E nós não podemos ficar indiferentes às dores, aos sofrimentos deste povo sofredor. Nós não podemos ficar indiferentes de forma alguma diante de todas essas situações que nós estamos vivendo hoje e nem podemos deixar de anunciar, de proclamar a vida, de proclamar esperança, de nos posicionar diante da nossa fé, diante deste mundo que anda na contramão da vontade de Deus. E muitas vezes a nossa postura, ela vai nos trazer sofrimento e angústia. A postura que nós vamos tomar, ou o nosso posicionamento diante desta realidade, ela pode trazer sofrimento e pode trazer angústia para o nosso coração. Mas em Cristo Jesus, nós temos a promessa de que Deus não nos abandona. E isso nos faz louvar. Isso nos faz adorar ao nosso Deus. A promessa da presença do Senhor
ela nos encoraja. A promessa da presença do Senhor, ela nos leva a pregar a palavra com ousadia, a nos posicionar com mais firmeza, com fé. Fé na promessa que Ele nos fez, de que Ele estaria conosco todos os dias. Todos os dias. E nós somos desafiados nesta noite a continuarmos a pregar este evangelho, a continuar a denunciar o pecado, a violência, a corrupção, a continuar a pregar para este mundo em desespero a esperança, a pregar o amor, a pregar a restauração, a estender a nossa mão amiga para aqueles que necessitam, independente do que irá nos acontecer. Somos chamados e chamadas pelo Senhor, somos igrejas do Senhor e devemos aqui cumprir a nossa missão de sermos proclamadores, tendo a certeza da presença de Deus em nossas vidas. Deus está com você. Deus está com você. Ele prometeu que não nos abandonaria. E Ele está presente em meio à crise, em meio às dificuldades. Nós podemos sempre contar com a presença do Senhor. Deus te abençoe. Conte com Ele. Faça como Jeremias. Apresenta a sua queixa em oração diante do nosso Pai. E nesta noite você tem essa liberdade, esta oportunidade de apresentar ao Senhor o seu lamento, a sua dor. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Bendito seja o teu nome, Senhor Deus Todo-Poderoso. Te louvamos pela tua palavra, Pai, porque através dela nós podemos perceber que os profetas, homens que foram chamados pelo Senhor, eles também sentiram dores, eles tiveram suas fraquezas, mas eles também, ó Deus, se curvaram diante de Ti em oração e se abriram o coração diante do Senhor e puderam receber do Senhor uma palavra e uma promessa. Ó Deus, e nós também nesta noite abrimos o nosso coração diante de Ti. Eu quero apresentar ao Senhor aqueles irmãos e irmãs que estão também, ó Deus, se lamentando, chorando, que estão, ó Deus, neste momento precisando de uma palavra encorajadora, que necessitam, ó Deus, sentir a presença do Senhor ao seu lado, que necessitam, ó Deus, ouvir a Tua voz. Senhor, continue falando aos seus corações, continue, ó Deus, se fazendo presença no meio, ao lado do seu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Esteja, Senhor, ouvindo, ó Deus, a oração de cada coração que se abre diante de Ti. Ó Deus, aqueles que se apresentam as suas dores, as suas aflições, que o Senhor possa visitar nesta noite e que o Senhor possa trazer, ó Deus, o Teu bálsamo, o renovo, em nome de Jesus. Esteja, Senhor, enxugando dos olhos as lágrimas daqueles que choram. Estejam, Senhor, curando aqueles que se encontram enfermos, visitando aqueles que estão hospitalizados, trazendo, ó Deus, a restauração da saúde, ministrando, ó Deus, a bênção da cura em nome de Jesus. Oramos pelos desempregados, que o Senhor possa abrir as portas, providenciar os meios, ó Deus, em o nome de Jesus Cristo. Não permita, Deus, eu não deixe faltar o pão na mesa dos seus filhos, mas que o Senhor possa prover e suprir cada uma das suas necessidades. Ouve, Deus, a oração de cada pessoa que neste momento se apresenta a Ti, e nós confiamos no Senhor e sabemos, ó Deus, que o Senhor está conosco em meio às lutas, em meio às provas, em meio às dificuldades. Nós podemos contar com a Tua presença. Concede-nos uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor nosso Deus, que o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, seja sobre o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.